Meu nome é Márcia São Pedro, sou diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia, sou fisioterapeuta de formação, sanitarista no Estado, tenho mestrado em saúde comunitária e doutorado em saúde pública. Hoje estamos fazendo parte, difundindo o curso sobre vigilância do óbito e a gente vai estar falando hoje sobre o perfil da mortalidade por Covid na Bahia. É importante lembrar que quando a gente olha para o cenário da pandemia do Covid no mundo, precisamos lembrar que em dezembro de 2019, as autoridades sanitárias chinesas, elas informaram à Organização Mundial da Saúde a existência, a ocorrência de casos de síndrome respiratória aguda grave com etiologia microbacteriana desconhecida. E aí, através de alguns estudos que foram feitos e amostras de pacientes que estavam hospitalizados, conseguimos descobrir naquele momento que era o SARS-CoV-2, ou seja, o novo coronavírus. Em 30 de janeiro, então, a Organização Mundial da Saúde declarou que esse surto pelo novo coronavírus, ele passava a ser, então, uma emergência em saúde pública global de importância internacional. E no dia 11 de março de 2020, então passa a ser considerada uma pandemia, no mundo. Quando a gente para ver, e aí começamos a vivenciar que essa doença, ela espalhou rapidamente em todo o território chinês e posteriormente novos casos eles foram identificados em outros países, como Estados Unidos, Canadá, no Japão, na Austrália e não esquecendo da Itália e a Espanha, que foram os epicentros da Europa. Bom, no Brasil, os primeiros casos eles apareceram no Rio de Janeiro e em São Paulo. E posteriormente, então, ele se espalhou por todo o território nacional. É importante lembrar que na Bahia, o primeiro caso ele surgiu no município de Feira de Santana, no dia 6 de março. Feira de Santana é um município que faz parte da macro-região de saúde regional Centro-Leste e logo depois os 3 primeiros casos apareceram no município de Salvador. A velocidade de disseminação da doença, ela aconteceu como esperado. Dentro de análises estatísticas que foram feitas pela Secretaria de Saúde do Estado, o nosso objetivo era passar pela pandemia, mas numa velocidade em que conseguíssemos achatar essa curva, com o objetivo de garantir atendimento a toda a população e não ter um colapso a nível da saúde, a nível dos leitos. E com isso o trabalho foi feito em parceria do Estado com o município de Salvador, principalmente, em um trabalho integrado. Conseguimos passar por esse processo, mantendo essa curva em níveis que foram crescendo gradativamente. Para que a gente possa entender essa proporção dos casos que são confirmados, dentro dos recuperados e dos óbitos, é importante nesse momento a gente lembrar de algo que aconteceu. Os 3 sistemas que existe, que é o CIVEP-GRIPE, o ESUS e o GAL, são sistemas nacionais que eles não falam entre si. São sistemas que são cada um na sua caixinha. Nós, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, em um trabalho minucioso, detalhado, conseguimos, em final de abril, início de maio, linkar essas 3 bases. E a Bahia foi o primeiro estado, junto com um outro estado, que conseguiu fazer essa linkagem das 3 bases. Então, com isso, permitiu que a gente tivesse uma visão, um perfil epidemiológico mais claro e conseguíssemos retroalimentar os municípios com os casos que estavam sendo notificados. Muitos casos eram notificados, muitos pacientes eram de um município, residentes de um município, mas eles foram notificados em outro, e com isso os municípios eles não conseguiam identificar os seus casos. A partir dessa linkagem que foi feita pela vigilância epidemiológica, conseguimos ter um retrato específico e com isso passar para os municípios qual era a sua realidade. A partir de então, os municípios eles tinham um prazo de 24 horas para que eles pudessem validar. Eles reconheciam aqueles casos e eles poderiam dizer esse caso realmente é nosso, é um município nosso, ou esse caso não era, e dar prosseguimento à investigação epidemiológica e a gente localizar dentro desse processo investigativo da onde esses casos faziam parte. Então, hoje, o que nós temos são, com os dados atualizados do dia 13 de setembro, nós temos confirmados 288.517 casos confirmados. Destes casos, nós já temos 269.113 casos recuperados. Dentro desses casos recuperados, e aí a gente olha para os casos que estão ativos, nós temos 7.443 casos ativos e temos 5.961 óbitos. A nossa letalidade é uma letalidade de 2,11%.
Quando a gente vai olhar e tem esse panorama, né, dos casos, da nossa letalidade, dos óbitos, dos recuperados e dos ativos, é extremamente importante chamar a atenção que, relacionado aos óbitos, que é o nosso objeto de discussão hoje aqui, nós temos no sexo masculino um percentual de 55,81% dos óbitos acontecem no sexo masculino e 44,19% no sexo feminino. Chamando a atenção das comorbidades. Dos óbitos ocorridos no estado, 74,94% desses óbitos existem comorbidades associadas. E isso é o grande agravante do número de óbitos, porque que muitos pacientes eles vão adoecer e alguns vão evoluir para o óbito porque tem a ver com as comorbidades que estão associadas. Dos casos ativos, dos 7.443 casos ativos, nós temos 1.124 casos que foram internados, que estão internados. Desses, 590 encontram-se na UTI e 534 encontram-se em leitos clínicos. Chamar a atenção que a gente tem os casos ativos, que são casos que vão estar internados, mas temos os casos que vão estar em isolamento domiciliar, que hoje compõem 6.319. Chamando a atenção que para a gente poder verificar o que é que consideramos casos em domicílio, a gente está considerando dos casos que nós temos são os ativos menos os internados. Então, dos casos ativos que eu tenho ainda com positividade, que está num período de transmissibilidade da doença, esses casos estão ainda em domicílio. E chamar a atenção que dentro dos casos confirmados, nós temos um percentual de 24.431 casos que foram confirmados em profissionais de saúde. Em relação aos dados laboratoriais, é importante chamar a atenção que a Bahia, o LACEN Bahia, ele é o segundo, né, LACEN, ou seja, o nosso estado está em segundo lugar em capacidade de testagem. E em primeiro lugar em resposta ao resultado do exame laboratorial. Hoje nós levamos de 24 a 48 horas para que saia um resultado laboratorial. Então hoje nós somos, em primeiro lugar, o estado que consegue dar um resultado em 24 horas. E com isso, com o nosso aumento da nossa capacidade de testagem e a velocidade na liberação desse resultado, com o LACEN trabalhando 24 horas, né, intensamente, conseguimos captar um maior número de casos. É por isso que o nosso número também aumenta, porque nós temos uma capacidade de testagem muito maior do que os outros estados. Então, hoje o LACEN, até a presente data, já foram realizados 296.824 testes RT-PCR, o padrão ouro. Desses, já foram liberados 293.756 e 3.068 eles permanecem em análise. O que é isso? Eles já estão lá a título de laboratório, mas eles estão indo para a bancada para que os dados para que o exame possa ser realizado. Dos exames que foram liberados, 86.671 são casos que são detectáveis. 1.864 são os inconclusíveis e não detectáveis, 205.221. O estoque disponível do LACEN, hoje ainda temos de RT-PCR de kit, é de 44.200. E cabe chamar a atenção que a capacidade de testagem diária do LACEN é de 3.500 exames. Quando a gente olha agora a distribuição dos nossos casos acumulados, ou seja, os casos que são confirmados, mas acumulados por semana epidemiológica, nós verificamos que há um crescimento gradual, né? E a gente percebe que é um crescimento que é gradativo e que hoje nós estamos na 38ª semana e já estamos com 282.517 casos. A semana epidemiológica ela começou no domingo, então lembrando que a nossa semana epidemiológica, isso é extremamente importante, ela inicia no domingo e finaliza no sábado. Então é importante acompanhar como é a evolução, como é a distribuição. Atualmente, o que temos verificado é que ainda existem casos numa velocidade menor, então os casos positivos eles acontecem ainda, eles estão chegando, mas em número absoluto eles estão reduzindo. O que isso pode dizer? A pandemia ainda está em curso, numa velocidade menor, mas alguns fatores a gente só vai poder identificar e saber. Se eu tenho uma testagem maior, eu consigo captar maior número de casos positivos, né? Eu consigo também, mesmo com a flexibilização que está acontecendo, como é que é essa distribuição? Isso é algo que a gente agora está acompanhando dentro desse processo.
mas os casos ainda acontecem, a gente ainda está tendo números positivos, as amostras vêm chegando no LACEN, apesar que estamos verificando também que, apesar do número grande de amostras, a positividade ela também vem reduzindo. Quando a gente olha para esse mapa do estado da Bahia, nos chama a atenção a um pontinho branquinho que tem aqui. Hoje nós temos 416 municípios que estão com casos notificados do Covid-19 e, entretanto, um único município, que é o Novo Horizonte, ele não tem caso ainda, tá? Isso se deve a quê? Podem ser as barreiras que foram feitas e que a gente fez barreira em todo o estado. Então, na verdade, o estado, de uma forma muito preventiva, ele tomou medidas de isolamento, medidas restritivas, e todos os estados, eles passaram por processos, ou os municípios, desculpa, e eles continuam passando por processos que são avaliativos diariamente, de acordo com os dados e com o perfil epidemiológico que vem aparecendo. Os municípios do nosso estado com maior número de casos ainda fica preponderante ainda em Salvador, onde a gente tem o maior número de casos, que é a nossa capital, mas conseguimos visualizar que os municípios do interior, eles já vinham também apresentando casos. E o que nos chamou a atenção, que no meados de junho, julho, agosto, a gente começou a ter um processo diferenciado, começou a haver a interiorização dos casos, que já era esperado. Então começa a haver uma redução a nível do número de casos no município, na capital, no município de Salvador, e uma interiorização desses casos para o interior. O que isso significa? Quais são algumas hipóteses que a gente vem levantando em relação a isso? Primeiro, começou a haver um desemprego e as pessoas começaram então a retornar por interior, porque se estava tudo fechado, a gente começa a ter agora um deslocamento por interior. Segundo, começou a haver flexibilização em relação a outros estados que já estavam passando pelo seu pico e aí já estavam tendo a redução e foi liberado o deslocamento. E com isso, pessoas que vinham de outros estados, como de São Paulo, Rio de Janeiro, eles começaram a vir para o interior da Bahia e esses ônibus chegavam no interior. Muitas pessoas que eram diagnosticadas na capital iam fazer a sua quarentena, o seu isolamento também no interior. Paralelo a isso, existia também a falta do... a não... Como é que a gente pode falar? As pessoas não faziam o isolamento que deveriam ser feitos, não respeitavam os critérios, que eram os critérios de isolamento, o uso de máscara a nível do interior. E algumas festas eram realizadas, alguns agrupamentos, algumas reuniões acima de 50 pessoas, e com isso os casos também começaram a aumentar no interior do estado. A porcentagem de casos por faixa etária, o que nos chama a atenção é que essa doença é uma doença que acomete mais a faixa etária de 30 a 39 anos, né? Entretanto, quando a gente vai olhar para a mortalidade, ela é maior numa faixa etária acima dos 50, dos 60 anos. Isso pode estar relacionado com as comorbidades. Agora, cabe chamar a atenção que hoje conseguimos vivenciar e visualizar que indivíduos mais jovens, eles também estão morrendo pelo Covid-19. E uma possibilidade está relacionada às comorbidades. Muitos jovens não sabem que têm comorbidades associadas, muitas pessoas não fazem o seu check-up diário para poder identificar precocemente e muitas vezes só vão identificar que tem uma doença no momento que vai se fazer um documento. Muitos pacientes também, eles são obesos. Então, hoje a gente tem a população jovem, ela cresce em obesidade. Então, nós temos muitos jovens, faixa etária, mais jovens, que são obesos. E que isso também é um dos fatores que predispõe e que favorece ao óbito por Covid. O número de percentuais de casos confirmados por raça-cor nos chama a atenção. A gente tem a parda, que ele termina sendo 53,27%, mas nos chama atenção também que a população indígena ela começa também a ser acometida pelo Covid. E precisa-se ter um olhar e um cuidado diferenciado, porque trata de uma população que tem uma área mais restrita, uma população que é mais vulnerável a título de manifestar e de gerar problemas maiores também. Quando a gente fala desse número de casos, que a gente vai para uma população de profissionais de saúde, nós temos dos profissionais, e já falamos que foi 24.431 casos confirmados em profissionais. A classe que mais chama atenção são os auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, isso tem a ver com o maior número de técnicos e auxiliares de enfermagem nas unidades, a gente tem um percentual maior.
Segundo, eles passam maior parte do tempo em contato com esses pacientes, então tem a questão dessa carga viral que eles recebem a mais. E um outro fator que está relacionado a todos os profissionais de saúde é o momento da paramentação e da desparamentação. E daí foi feito trabalhos e orientações para que esses técnicos, esses profissionais, eles coloquem os seus EPI e retirem da forma correta para reduzir o risco de contaminação. Desses profissionais de saúde que foram acometidos, nós temos também 73 são profissionais que têm uma etnia indígena. E aí a gente olha a nossa letalidade. Quando a gente compara a nossa letalidade com todos os outros estados, né, nós verificamos que a nossa letalidade é uma letalidade baixa, de 2,1. Isso tem a ver porque nós temos muito casos. E por que a gente tem muito caso? Porque nós temos uma capacidade de testagem maior. Quanto mais a gente testa, mais a gente consegue identificar e com isso, num ponto, favorece a nossa letalidade também, porque ela diminui. Então, mas se a gente presta atenção, a letalidade na Bahia é 2,1. Ela é menor que a letalidade do Brasil como um todo, né? Então, isso mostra que todas as medidas que foram adotadas pela Vigilância Epidemiológica do Estado, pelo Estado como um todo, com as orientações que foram dadas, elas estão surtindo efeito. Nós estamos passando pela pandemia, mas nós conseguimos achatar essa curva de forma que ela aconteça e que eu garanta, a nível de assistência, leitos suficientes para que os nossos pacientes eles possam ser atendidos. E daí grande movimento de identificação precoce e que esses pacientes eles possam ser atendidos nos leitos clínicos para que ele não vá no momento mais grave, mais complicado, precisando de uma UTI. E muitas vezes, na hora que ele precisa de um respirador, ele já chega num nível tão avançado que mesmo o suporte ventilatório não tem condição mais de dar uma qualidade de vida, uma sobrevida ou melhorar o prognóstico desse paciente. Então, daí que a gente precisa ter essa atenção. E o que a gente percebeu durante todo esse processo é que muitos dos pacientes, muitos indivíduos, eles demoram a procurar um serviço de saúde porque eles têm medo. Eles têm medo de chegar lá e serem internados. Então, alguns eles sentem, começam a sentir os sintomas, mas permanecem em casa e só vão buscar a unidade de saúde no estado mais avançado. A nossa mortalidade da Bahia é de 39,7 por 100 mil habitantes, então a nossa mortalidade ela também está abaixo da mortalidade do Brasil, né? Então nós temos uma área territorial, um estado grande, mas nós temos, com uma população grande, mas nós estamos abaixo ainda do Brasil, enquanto nós vemos que tem outros estados, como Pernambuco, que é um estado menor do que o da Bahia e que tem uma letalidade, e que está com uma taxa de mortalidade maior que o Brasil como um todo. Os nossos óbitos acumulados, se a gente para dar uma olhada, e estamos aqui também, igual a semana, como a gente falou lá nos casos confirmados, nós estamos na 38ª semana, então é uma semana que está em curso, e aí é extremamente importante, a gente precisa chamar a atenção que o problema do óbito é que o óbito está sendo notificado tardiamente, e a gente precisa ter essa notificação de uma forma mais rápida, uma celeridade para que a gente consiga fechar esses casos. Então, antes a gente levava 120 dias para que pudesse se fechar um óbito. No Covid, em período de pandemia, isso não é possível. Nós o que precisa é que as unidades elas notifiquem imediatamente. O próprio Ministério da Saúde orientou que a ficha seja notificada, a declaração de óbito no SIM, em 48 horas, no máximo, então a gente precisa ter celeridade para que a gente possa fazer essa análise. O que acontece hoje no estado da Bahia? A nossa estrutura de vigilância do óbito, a gente precisaria vir da unidade básica ou da unidade de saúde do hospital, que notificaria, fazer essa investigação juntamente com o município. O município passaria para uma câmara a nível regional e o que o regional não conseguisse notificar ou concluir esse caso, ele deveria encaminhar para o estado. Só que numa pandemia não dá tempo. O que é que a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado fez? Em parceria com todos os municípios, né? E aí, nessa visão, nós recebemos esses casos e nós fazemos já essa investigação. Então, a investigação é feita de forma criteriosa, em parceria com o Estado, mas num tempo recorde. Nós tentamos identificar o mais precoce possível, inclusive nas 24 horas, o que acontece. A grande questão é que os sistemas que deveriam ser que são os sistemas de notificação obrigatórios, eles não estão acontecendo isso. Então, o CIVEP-GRIP, que é onde o paciente está hospitalizado e o óbito deve ser registrado, as pessoas não estão fechando. Os profissionais de saúde estão deixando esses casos em aberto.
ou notificam o caso e deixam a evolução em aberto, ou coloca lá óbito e não encerra, sem data de encerramento, e isso é ruim, porque a gente precisa ter uma data de encerramento desse caso, ou o caso fica em aberto. Foi um paciente hospitalizado que morreu em março, mas ele só foi notificado, ou ele só vai ser encerrado em julho. Isso dá um delay muito grande e isso compromete toda a série histórica, isso compromete o dado, a qualificação do dado e compromete também as medidas que devem ser feitas em tempo oportuno. Então, o que a gente precisa hoje aqui, quando a gente vê hoje que os casos que são notificados por data de ocorrência, quando a gente lança por data de ocorrência, a nossa série histórica, ela cresce para trás. E com isso, parece que sempre estamos com dados que são dados desatualizados. O que a gente precisa é notificar num tempo oportuno e ver que esses óbitos eles estão acontecendo. Claro que eles não estão acontecendo na mesma proporção que eles aconteciam antes, mas os óbitos ainda estão presentes, mas eles precisam ser notificados imediatamente, para que eu consiga visualizar não só pela semana epidemiológica, mas também por data de ocorrência, quando é que esses óbitos aconteceram e o local, e consiga concluir. Então, hoje, todos os óbitos que são notificados e que saem no boletim epidemiológico do Estado são os óbitos confirmados por Covid, com comprovação de documentação e comprovação também de exame laboratorial e avaliação pela nossa Câmara Técnica, que é composta pela equipe da vigilância do óbito, da Diretoria Epidemiológica do Estado, no qual o Dr. Bandeira é o infectologista, que é o nosso médico referência dentro do Estado. Então, quando a gente olha também a distribuição dessa letalidade por faixa etária, e aí nós temos 5.961 óbitos, né? E aí cabe a gente chamar a atenção que quando a gente está falando de óbito, a gente tem os óbitos que são confirmados por exames, né? Ou seja, por resultado laboratorial, teve Covid, mas tem os óbitos também que são por clínico epidemiológico, são aqueles óbitos que foram internados, que tem um quadro clínico compatível, tem uma ressonância que traz uma imagem que é compatível e que teve contato com outro caso e que tem um vínculo epidemiológico muito forte. Então, a gente tem casos que não teve o resultado do laboratório, mas ele tem o clínico epidemiológico muito forte dentro do processo de investigação, que eles são concluídos. Então, hoje nós sempre atendemos todos os critérios que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, levando essa investigação de uma forma detalhada, para que não precise depois virmos a revisar os óbitos por critérios que forem inadequados. Os critérios, desde o início, que o primeiro óbito foi liberado no Estado, esse óbito ele vem sendo acompanhado criteriosamente dentro do processo investigativo e lançado de uma forma muito fidedigna. Então, quando a gente fala dessa letalidade, e que eu chamei a atenção porque ele acomete mais o número de casos entre 30 e 39 anos, quando você vai olhar agora por faixa etária o óbito, a gente vê que esse óbito ele já muda. O percentual maior ele já está de 80 para cima, de 70 a 79, porque tem a ver com as comorbidades. Mas chama a atenção que existem casos também que são específicos de indivíduos mais jovens que têm comorbidades, obesidade, hipertensão, e que isso está também levando pessoas mais jovens a morrerem. Quando a gente fala das comorbidades, o que chama a atenção é que aqui pega o primeiro lugar são as doenças, são as cardiorrespiratórias. Então, são pacientes que têm comorbidades, muitas vezes não tem um controle e que esse paciente, então, ele vai estar indo a óbito. Dentro da distribuição espacial dos óbitos, a gente consegue ver aonde ele ocorre, a gente está por município de residência, e a gente tem, os mais clarinhos, a gente tem até 20 óbitos, de 21 a 71 óbitos, são essas nas corzinhas mais escuras, tá? E acima de 150 a gente tem as regiões onde a gente tem uma localização maior com a concentração. Aqui a gente está falando de óbitos por residência e não por óbitos de ocorrência. É bom chamar a atenção disso, porque o boletim a gente lança tanto a ocorrência, e a ocorrência, é claro, que nos grandes centros a gente vai ter uma ocorrência maior, porque temos os hospitais que são hospitais de campanha, temos os hospitais que são de referências de Covid e que tem região, mas hoje o estado da Bahia como um todo ele foi equipado com hospitais nas regionais de referência para que consiga dar um atendimento de uma forma mais precoce e oportuna para esses indivíduos. Os municípios com maior óbito, com maior número de óbitos por residência, a gente tem Salvador, é claro, Salvador ele dispara, e aí vem com Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Jequié, Barreiras, Teixeira de Freitas, Juazeiro e Camaçari, esses são os principais.
E aí chama atenção agora, quando a gente vai olhar não só o óbito por Covid, mas é importante a gente ver que a mortalidade proporcional por outras causas, se a gente acompanha uma série histórica por um caminho, né, a gente vê que à medida que a idade aumenta, a faixa etária aumenta, a gente aumenta a mortalidade proporcional. Isso é esperado, que pessoas mais velhas elas venham a morrer mais. E que dentro desse percentual a gente tem que o sexo masculino, né, ele tem uma preponderância, tem 57,8% dos óbitos que acontecem a mais no sexo masculino do que no sexo feminino. E quando a gente olha para o raça-cor, a gente tem uma sequência onde a gente vai ter 59,8% a cor parda, 18,6% branca e 15,8% a preta. Lembrando que toda vez que a gente fala de raça-cor, ele é um dado que é autorreferenciado, tá? Então a gente pode ter ainda algumas divergências, porque depende muito da autodeclaração que cada indivíduo faz da sua raça-cor. Passou aqui. E aí, quando a gente olha de 2010 a 2019, só dando uma olhadinha numa série histórica, segundo os principais grupos de causa, é importante chamar a atenção que de 2010 a 2019, se a gente vai comparando por doenças do aparelho circulatório, pelas neoplasias, pelas causas externas, doenças do aparelho respiratório, doenças metabólicas, doenças do aparelho digestivo e as doenças infecto-parasitárias, que são as DIP, que é onde o Covid ele faz parte, se você acompanha, você vê que o padrão do padrão epidemiológico se morria muito mais por doenças do aparelho circulatório e por neoplasias e causas externas do que pelas doenças infecciosas e parasitárias, que são as DIPs. Isso a gente acompanha e você vê, né, aqui pelo número, que você tem um aumento. Em 2019, a gente tem, em primeiro lugar, a mortalidade por doenças do aparelho circulatório, em segundo pelas neoplasias e terceiro pelas causas externas. E quando você olha as doenças infecto-parasitárias, ela está cá embaixo, com 26,5%. O que acontece nesse padrão agora no final de 2019 e você chega agora em 2020? Começa a ter uma mudança nesse padrão. Então, enquanto as doenças infecciosas e parasitárias, elas estavam lá em 8º lugar, lá no cantinho, ela agora passa a ocupar o 2º lugar. Porque é onde entra o SARS-CoV-2, é onde entra a Covid-19. Então, em 2019, nós tínhamos que a mortalidade por 100 mil habitantes era de 99,8 do aparelho circulatório, seguido de 59,8 das neoplasias, e em terceiro lugar estavam as causas externas, com 57,4. São as doenças crônicas não transmissíveis, que elas matam tanto quanto e que é uma doença, é um agravo de saúde pública, é um problema e que precisamos ficar atentos sim. Hoje, em 2020, o que nós temos? Temos as doenças do aparelho circulatório liderando com 85,3%, mas em segundo lugar já tem os óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, que são as DIPs, com 55,4%, seguido das neoplasias e das causas externas. Então, aqui nessas doenças infecciosas e parasitárias, em 55,4% por 100 mil habitantes, eu estou dizendo que a cada 100 mil habitantes eu tenho uma mortalidade de 55,4 habitantes. Isso significa que ela está em segundo lugar. E isso é um problema sério, ou seja, é onde a gente está falando agora, que doenças infecciosas e parasitárias, que era dentro desse processo de transição, elas já tinham sido, né, elas já estavam dissipando, elas agora estão voltando e voltando, ocupando o segundo lugar por morte, que é o quadro da Covid nesse momento. A razão de mortalidade materna, que a gente consegue vivenciar e observar, e que é bom chamar a atenção, que a mortalidade materna, ela vinha caindo. Então, vinha tendo um decréscimo até 2019, mas agora, em 2020, ela sobe. Desculpa que ela passou aqui. Ela sobe, então ela vem para 82,5 por 100 mil nascidos vivos. E aí, é extremamente importante falar que o banco do SIM, ele ainda é um banco que não está limpo, ele está no processo agora. Então, toda vez que chega um óbito, então a declaração de óbito, ela precisa ser bem preenchida, ela precisa ter na sua causa básica específico se é um paciente COVID, com uma certeza maior, e ele precisa também ter lá a nível de se ele é suspeito ou não, e ainda avaliamos quando tem uma máscara, quando tem algum dado que é sugestivo de um COVID, mas que não tem um COVID confirmado.
Esse banco do Sim está sendo feita uma limpeza. Ele ainda não está limpo totalmente e a gente precisa qualificar esse dado cada vez mais. Então, a notificação, a forma de notificação, o critério e a completude dessas fichas são extremamente importantes para que a gente qualifique esse dado. E esse dado qualificado ele é transformado em informação e com isso dá condições aos gestores, ao nosso Estado, tomar medidas em tempo oportuno e medidas corretas e garante a vigilância da propostas, levantar sugestões do que pode ser feito para a melhoria da qualidade de vida da nossa população e com isso a gente tratar e evitar, né, novos óbitos por causas que são causas evitáveis.